Bom dia, hoje vai ser o capítulo 9 para a gente encerrar nossa discussão sobre o nono capítulo, que vai ser o tema da nossa prova. Então vai ser o capítulo 8, período joanino, e o capítulo 9, Primeira República não, Primeiro Império, primeiro reinado aqui. Então qual é a diferença? Qual é a questão? A questão é, eu vou encerrar o capítulo 9, depois a gente revisa para a prova, porque a nossa prova vai ser final de setembro. A data certa eu não sei, vou olhar depois e eu confirmo para vocês. Mas vai ser agora nesse mês de setembro, então vocês vão receber o conteúdo. Acredito eu que, né, durante essas semanas aí vocês vão receber e depois a gente vai revisar. Então peguem na página 12 do livro 3. Eu tenho os seguintes tópicos. Cultura e sociedade, nós já falamos um pouco sobre a questão da sociedade, como que era no Brasil, né? Ontem nós falamos tanto de independência, você via tantos... Bem, não falamos não, que eu não falei quase nada. Mas o Facebook em si, o Instagram, acredito que só era isso. Ou era praia, mostrando lagoa, mostrando montanha e independência. A questão da independência, ela é muito polêmica nos usos das imagens, uso da construção, né, das imagens, símbolos da pátria. E a gente vai entender também essa independência, esses símbolos da pátria, bandeira, a linguagem, as moedas, o hino nacional. Então, estamos construindo um país com característica, claro. Nós não está criando um país, um Brasil, para dizer que aqui é Estados Unidos do Brasil. Não, é Brasil. Nós temos a nossa característica. Os povos que viviam aqui antes dos europeus eram outros povos em relação aos norte-americanos. A nossa economia era totalmente às avessas da economia norte-americana. E assim como todo o contexto. Os Estados Unidos não tiveram reis que governaram, não tiveram imperadores, mas nós tivemos. Então, a nossa história é outra. As nossas influências, as nossas características serão totalmente contrárias ao dos Estados Unidos. Por mais que hoje, na atualidade, muito se assemelha ou queira comparar ou desejar que o Brasil se torne os Estados Unidos, a gente tem que entender o porquê que isso ocorre hoje em dia, a influência cultural e as questões em volta do Brasil em si. Mas a primeira palavra é independência do Brasil, 7 de setembro. Naquele período, aquele contexto, nós temos que entender que quando a gente fala de liberdade do 7 de setembro, é liberdade em questão à política portuguesa. Ponto. A economia, ela vai sofrer influência? Nem tanto. Na verdade, nós vamos trocar a dependência econômica em relação a Portugal, nós vamos passar para quem agora? Para os ingleses. Então quer dizer que os ingleses que vão vender aquelas mercadorias que estão passando lá pela Revolução Industrial, vão empurrar, na verdade, né? Fogos de artifícios, piano, roupas, vestimentas, calçados, vários instrumentos que estão sendo produzidos nas fábricas inglesas. Lembrando da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, esses produtos que eles precisam vender, eles vão encontrar comércio aonde? Aqui no Brasil. Então, por isso que os ingleses vão apoiar, primeiro, a fuga dos portugueses para o Brasil, porque para a Inglaterra, vamos analisar a Inglaterra aqui, para a Inglaterra seria muito ruim se a França tivesse dominado Portugal, consequentemente, a França dominado o Brasil. Porque caso a França dominasse Portugal, ela, de certa forma, também abarcaria ali os produtos portugueses e iriam diretamente para os franceses. E esses produtos, indo para a França, desenvolveria ainda mais o que? A indústria francesa, a burguesia ali francesa. E seria um grande concorrente dos ingleses. A história seria totalmente outra na Europa se o cenário tivesse sido outro, se os acontecimentos tivessem sido outros. Ok, então a Inglaterra, ela está vendendo produtos para a colônia, né? Agora a independência, agora o Brasil, continua a vender, continua a emprestar dinheiro com juros. A gente entende que essa ideia de emprestar com juros, isso é um grande negócio para os ingleses. Porque em relação, vamos lá, o Brasil tem um comércio, tem os escravizados, povos sem direito, que não recebem pela mão de obra, pelo trabalho deles. E o que ocorre? Ocorre que a Inglaterra em si, ela
não tem escravizados, mas ela produz. Então, quem passa a consumir nesse Brasil pós-independência é uma elite. E muitos também dos trabalhadores liberais. Então, metade do Brasil não consome. Então, logo, logo, nós vamos ver essa mesma Inglaterra que está apoiando o Brasil na sua independência, na sua emancipação política, porém, não está falando da sua emancipação. Emancipação, nós estamos falando aqui de liberdade. Liberdade, nós estamos falando de independência econômica. Então, o que ocorre a partir desse momento? Logo, logo, nós vamos ter ingleses defendendo o quê? O fim da escravidão. Por que a Inglaterra vai defender? Por que vai ter que vir a Inglaterra se intrometer aqui para dizer que o Brasil precisa extinguir, abolir, terminar com o trabalho de escravizados? Lógico, lembrando que tudo vai se casar com fatores econômicos. Escravizados trabalham, mas ganham dinheiro? Geram renda? Não. Então, para a Inglaterra, isso aí não é lucro, não tem vantagem. Então, para os ingleses, o que eles vão defender? O fim da escravidão, porque sem o trabalho escravo, vai ser necessário pagar por uma mão de obra. Por mais que no Brasil, ao invés de contratar o negro, a gente passa a buscar no imigrante essa mão de obra, no italiano, no alemão. Então, a gente vai entender essas disputas também que vão ocorrer entre Inglaterra e o Brasil em relação às leis, ao fim do tráfico negreiro no Oceano Atlântico. Então, vai ser algumas questões que vão envolver a relação entre Brasil, Portugal. Nós estamos deixando de romper essas relações, pouco a pouco, com Portugal, mas estamos nos conectando e muito em relação à Inglaterra, nesse período. Daqui a pouco nós vamos falar de um Brasil republicano. E as nossas relações voltarão a mudar. Deixaremos de nos alinhar aos ingleses e vamos nos alinhar aos norte-americanos. E hoje a gente continua alinhado aos chineses e aos norte-americanos, né? Ok. Então, depois do nosso 7 de setembro, a nossa tão falada proclamação da República, proclamação da independência. Na verdade, não foi uma proclamação. Estou usando o nome proclamação aqui errôneo. A verdade é, depois da independência em si, nós vamos entender a configuração. Já falamos na aula passada aí sobre a sociedade, que continuou quase que da mesma forma. A elite ali em volta de Dom Pedro, ainda com poder político, poder econômico, mantendo a sua influência, seja no café, seja no algodão. Continuamos a ter o trabalho de escravizados. Falamos dos conflitos que Dom Pedro enfrentou na Cisplatina, com aquela separação que conseguiu a independência naquela região. Então, por exemplo, a gente sabe que hoje Soretama ela é um município, mas pertencia a Linhares. Era um município pertencente a Linhares. Tinha um outro nome. Não era Soretama antes, era qual? Córrego d'Água. Então, o antigo bairro, que era chamado de Córrego d'Água, se emancipou, se separou de Linhares e hoje formou uma cidade, que a gente conhece como Soretama. Então, assim como Soretama se separou de Linhares e várias outras regiões que se separaram e se tornaram cidade, nós temos a Cisplatina que separou, que no caso havia sido conquistado por Dom João, e depois rompe essa relação. Eles lutam pela sua liberdade, uma luta muito arrastada, quase 10 anos, que vai exigir muito dinheiro, muito investimento do Brasil em relação ao exército, que vai ter uma baixa aqui enorme, vai ter um prejuízo. E mais uma vez, Dom Pedro, com dificuldade financeira, ele passa a exigir o quê? Que as províncias, principalmente do norte, né? Mais uma vez Pernambuco aí, passem a pagar um valor elevado de impostos. Vai desagradar? Claro que vai desagradar. Então nós temos de um lado a Guerra da Cisplatina e do outro, que eu falei antes, é a Confederação do Equador. Essa Confederação do Equador que a gente tem que lembrar novamente que é Pernambuco que vai liderar. Pernambuco vai pegar ali uma parte da Paraíba, do Ceará, e vão lutar pelo quê? Pela separação em relação do Brasil. Eles não querem fazer parte do território brasileiro. Eles querem decretar a independência, criar uma nova forma de governo inspirado na República e também romper os laços definitivamente com esse governo português que se instalou no Brasil. Porque, querendo ou não, Dom Pedro é um português. Então, para muitos brasileiros,
eles não veem isso com bons olhos. Até para o restante da América Latina, que a gente vai observar, todos os demais colegas aqui da América Latina, da Argentina, do Chile, do Paraguai, eles eram o quê? Repúblicas. Eles se espelharam naquela ideia de 3 poderes. E no Brasil nós não temos uma república, nós temos uma monarquia com características absolutistas, por conta do poder moderador de Dom Pedro I. Um poder que poderia interferir na igreja, poderia interferir na política, poderia interferir na economia, em qualquer setor. Significa que a pessoa mais importante do território brasileiro, depois do 7 de setembro, se tornou quem? O imperador. Por mal ou por bem, era o imperador. Na colônia nós tínhamos essa figura? Não tínhamos. Tanto que o rei nem aqui negociava, ele mandava muito das vezes quem? Os administradores para negociar, para tratar os assuntos importantes. Agora nós temos um líder. Esse Brasil fresco, que acaba de respirar essa liberdade, ele tem essa certa forma de dizer, nós temos um líder que governa o Brasil. E esse líder é Dom Pedro. E essa liderança, ela não vai ser muito popular. Ela vai ser logo criticada. É igual aquela frase, nossa, ele acabou de ser eleito, já estamos criticando. Essa frase caía muito bem para Dom Pedro, porque logo que ele foi posto para governar, começaram a surgir as críticas. E essas críticas surgiram justamente porque Dom Pedro, ao invés de governar para os brasileiros exclusivamente, ele passou a governar para os brasileiros e também para os portugueses. E esses portugueses, eles já tinham muitas vantagens aqui no Brasil. Quais eram essas vantagens? Os melhores cargos administrativos, por exemplo, no palácio, no horto, ou na biblioteca, ou no exército, ou em algum emprego assim real, os melhores serviços eram desempenhados pelos portugueses. Já os brasileiros ficavam o quê? Em segundo plano. Isso era vantajoso? Era vantajoso para os portugueses. Mas os brasileiros, principalmente aquela elite que queria colocar o filho ou a filha ali no melhor emprego, ou os melhores recursos serem voltados para os brasileiros, não observaram essa mudança. E eles ficaram muito chateados com Dom Pedro, porque a ideia era romper os laços com Portugal. E Dom Pedro não consegue romper esses laços, porque, primeiro, além de Dom Pedro ter uma dificuldade econômica por estar envolvido em muitos conflitos, o que ocorre? Ele não consegue se desligar das questões que estão ocorrendo em Portugal. Inclusive com o irmão dele, que está tentando criar um golpe de Estado para governar Portugal. Então, Dom Pedro está aqui e o irmão Dom Miguel está lá em Portugal, planejando um golpe de Estado para poder governar. Então, Dom Pedro vai unir as dificuldades no seu território, os conflitos, a baixa popularidade. E para piorar, se a gente vai lembrar que antes da independência, a gente tinha um povo dizendo, fica, Dom Pedro, fica porque aqui é seu lugar. Agora, nós vamos ter um acontecimento no Brasil, depois da independência, claro, que é a crise e a abdicação. Abdicar, eu vou largar o trono, né? Mas antes dele largar o trono, vai ter um acontecimento muito importante que vai fazer com que Dom Pedro ele abandona. Ele abandona o Game of Thrones. Ele não quer saber dessa disputa das cadeiras, né? Que é a chamada A Noite da Garrafada. Eu vou ler para vocês sobre a Noite da Garrafada e depois nós vamos explicar e fechar esse nosso conteúdo. Tá ok? Depois eu volto para umas perguntinhas aqui e a gente fecha a página 17 e a página 18. Então, as camadas populares urbanas, eu não vou ler não, vou pedir para Bianca e para a Luna lerem. Bianca e Luna, por favor, faça a leitura aí da página 16, A Noite das Garrafadas. Ninguém fala, né? Luna e Bianca, vamos lá, hein? As camadas populares urbanas mostraram seu desconhecimento com o governo de Dom Pedro I em episódios como o da Noite das Garrafadas, Da em Noite 11 das Garrafadas. de 1831, no Rio de Janeiro.
após uma viagem de Dom Pedro I a Minas Gerais. Alguns portugueses organizavam-se para saudá-lo. Os brasileiros avançaram sobre a área da cidade em que se concentrava a população, de origem lusitana, em um local que era conhecido como Quarteirão Português, destruído os preparativos para a festa da saudação. Os portugueses revidaram e o túmulo perdurou-se por 3 dias. Esse episódio é o exemplo de como a tensão entre os brasileiros e portugueses estava acentuada. Ok. Então nós percebemos aqui na leitura da Bianca que Dom Pedro ele estava viajando para Minas Gerais. Foi lá essa viagem, lógico, era demorado, né, pessoal? Não tinha carro, não tinha avião. Então ficou lá umas semanas indo para outras semanas voltar. Quando volta, a gente entende que o Rio de Janeiro, onde já era a capital do Brasil, e a efervescência cultural, política, ali já era enorme. Nós tínhamos um quarteirão somente de portugueses. Então era conhecido como quarteirão português. E eles estavam fazendo o quê? Uma homenagem. Vamos soltar fogos para Dom Pedro, né? O que acontece? Os brasileiros falam, opa, eles estragam, né? Eles destroem esses preparativos para a festa e vai ocorrer uma certa embate aqui entre os dois, uma certa batalha entre os dois. Então continua a Bianca e depois passa para a Luna. Vai lá, Bianca. A Noite das Garrafadas foi antecedida pelos assassinatos do jornalista Libério Badaro, Libero Badaró, editor do quê? do jornal Observador Constitucional, um periódico de caráter Periódico. regional, Periódico é um jornal que ele roda periodicamente. Então, é um periódico de caráter o quê? liberal que tecia duras críticas ao poder de Dom Pedro I. Então a gente entende, olha só, como é que esses ânimos vão se exaltar. Dom Pedro já não estava com uma imagem boa em relação aos brasileiros aqui e o que tinha um poder econômico. Porque Dom Pedro, de certa forma, vou usar um tom pejorativo, me desculpe pela palavra, ele puxava um pouco sardinha para os portugueses. Ele meio que abanava os portugueses, ele dava muito favor, ele dava muitas regalias aos portugueses. E lembrando que os brasileiros que aqui viviam já estavam sem paciência para os portugueses, porque já tinham sido explorados pelo rei português, seja quem for português, eles não aguentavam mais esses portugueses. Ok? Então havia uma disputa no comércio entre uma venda portuguesa e uma venda brasileira. As melhores vantagens, quem pagava menos impostos eram os portugueses. Por isso que os brasileiros já estavam pé da vida com os portugueses em si. Para piorar a situação de Dom Pedro, o que acontece? Um assassinato. Eles matam o jornalista Libério Badaró. E o que acontece? Esse jornal ele não fazia elogios para Dom Pedro. Ele fazia críticas de Dom Pedro. Criticava Dom Pedro. Se ele criticava Dom Pedro, então quando a gente entende que esse jornalista ele foi assassinado, seria tipo um cala-boca. É uma forma de censurar esse jornal. Aí piorou. Então quer dizer que Dom Pedro já tem todos os poderes na mão, porque ele tem um poder moderador. Ele é o imperador do Brasil e ele não aceita escutar uma crítica? Quer dizer que um jornal que criticou Dom Pedro, ele vai lá e manda matar? Isso não vai acontecer, não vai dar bom, né? Como diz aquele, não vai dar bom isso daí. Vai lá, Luna, por favor, agora puxa aí a leitura. Badaró, por meio do jornal, incentivou o quê? Incentivou manifestações comemorativas das revoluções liberais que aconteciam na Europa, com a queda do rei francês Carlos V. As Carlos agitações que X. seguiram, as agitações que se seguiram pelas ruas de São Paulo resolveram em várias prisões, que foram duramente criticadas pelo observador Libério Badaró. Na noite de 20 de novembro de 1830, foi vítima de um emboscado e morreu, em consequência de um tiro no estômago.
Há registros que, antes de morrer, teria dito: morrer um liberal, mas não morrer a liberdade. As publicações liberais transformaram Libério Badaró em uma antiga liberdade de impressão e propagaram mais críticas ao imperador. Além dos fatores já mencionados, também geraram descontentamento à autoridade da mesma, impostos mediante a criação do poder moderador. O massacre de revoltas da Confederação do Equador em 1824. A assinatura com o governador inglês de um tratado estabelecendo o fim do tráfico de escravizados em 1826 e a Revolução dos Atos de 1810 com a Inglaterra, sem aprovação da Assembleia Geral. Estas atitudes afastaram craia de brasileiros do imperador. As pressões sobre Dom Pedro. Então, rapidinho, Luna, deixa eu só fazer um comentário aqui. Desse parágrafo aqui, desse último parágrafo que a Luna acabou de ler, a gente tem que fazer alguns apontamentos aqui. Principalmente a relação aqui, ó. Em 1826, o que acontece? A assinatura com o governo inglês de um tratado. Olha esse tratado com o governo inglês, pessoal. Estabelecendo o seguinte: o fim do tráfico de escravizados em 1826. Isso aqui vai ocorrer lá em 1850. Mas você percebe que Dom Pedro ele já tentou pôr fim ao fim de trabalhos escravizados para o Brasil. Aí vocês imaginam quem é que ficou pé da vida com isso daqui? Quem? A elite brasileira. Os fazendeiros, os cafeicultores ali, ó, os produtores, a pecuária. Então, você percebe que essa elite, principalmente, até do Equador, da Cisplatina, dessa região toda, eles vão lá: opa, Dom Pedro, aí você mexeu no calo. Aí não. A questão não era nem um assassinato, que eu vou te falar, tanto brasileiro como português, eles pouco se importavam. Mas mexeu no que eles mais se importavam: dinheiro, escravizados. Então daqui você percebe quem é que não gostou da ação de Dom Pedro. Quem é que não gostou dessa atitude de Dom Pedro? A oligarquia brasileira, né? Então, e a renovação do acordo de 1810 com a Inglaterra, sem aprovação da Assembleia Geral. Aquele acordo é que favorecia os ingleses. Então, você vai ver que, de certa forma, Dom Pedro ele governa para os portugueses, para os ingleses, favorecendo bastante os ingleses, mas para os brasileiros, você não vê uma política voltada para o negro, para a mulher, para a questão do indígena. Não temos. Então, e ainda ele até afeta a elite brasileira. Então, você percebe que o desgosto, o descontentamento, o ódio vai surgir de Dom Pedro. Então, de 1822 para 1831, a gente percebe o Dom Pedro que era aclamado. Para em 1831 aconteceu o que com Dom Pedro? Sair fugido do Brasil. Então, ele vai fugir também? Vai. Então, Cauã Almeida, bom dia. Faça a leitura aqui para mim do final desse apontamento da Lúcia Neves. Após a morte de Dom João em 1826. Vamos lá. Após a morte de Dom João em 1826, suas prioridades voltavam-se para a política externa, em fundação do embriólogo gerado pela questão sucessória em Portugal. As dificuldades para sustentar a guerra na Cisplatina e a renovação dos tratados com a Inglaterra, o que acabava por influir decisivamente na condução dos negócios internos. Ao mesmo tempo, a insistência em manter o círculo privado na corte, formado essencialmente de portugueses, associava-se às práticas cortesãs no antigo regime e acendia o temor de adesão a ideias de um governo mais centralizado e absolutista. Eu tô reparando que todo mundo tá comendo palavrinhas aí, ó. E isso é um sinal que vocês não estão lendo bem, não, hein? Vocês estão fazendo a leitura. O hábito da leitura. Eu sei que vocês estão acordando agora também. O tio vai relevar porque tá cedo.
Mas o hábito da leitura, ele ajuda muito a gente a não comer as palavras dele. Mas ok. Deu para entender, Cauã? Deu sim. Então, após a morte de Dom João, você percebe que a preocupação de Dom Pedro passa a ser o quê? Portugal. Então, depois de 1826, Dom Pedro, de certa forma, ele se desliga. Ele não dá tanta importância aqui para o Brasil. Ele passa a dar importância para Portugal. Então, Dom Pedro em si, o que acontece? Além de administrar o Brasil, agora ele está preocupado com Portugal. Se o Brasil tivesse show de bola, tudo bem, mas não está show de bola, não está bem. Então, Dom Pedro, ele tenta levar Portugal e Brasil. E no final da questão, o que acontece? Dom Pedro acaba voltando por conta de vários acontecimentos. Assassinato do jornalista, perca das guerras, dos conflitos aí que a gente já entendeu. Vai ganhar do Equador, mas é o único, mas vai perder da Cisplatina. Vai ter a Noite da Garrafada, né, que a gente vai entender esse conflito entre portugueses e brasileiros, né, no retorno de Minas Gerais. Então a gente percebe que as críticas em relação a Dom Pedro, elas estavam muito firmes. E a própria cabeça de Dom Pedro, ele não estava ali ligado no que estava acontecendo no Brasil, ele não queria mais nem saber do Brasil. Então ele uniu o útil ao agradável e fez o quê? Bye bye Brasil. Vou-me embora e não quero saber mais dessa terra. Então assim, no dia 7 de abril de 1831, diante da insatisfação geral dos brasileiros, que por meio de conflitos demonstraram seu descontentamento, Dom Pedro I abdicou do cargo de imperador e passou para quem? Para o seu filho, que tinha apenas 5 anos naquela época, que também se chamava Pedro. Por isso vai ser Dom Pedro II. As esperanças estavam depositadas no menino, que na época tinha 5 anos de idade, portanto, incapaz de tomar decisões e comandar o Brasil. A abdicação foi a forma encontrada por Dom Pedro I para garantir a manutenção da monarquia no país. Então, qual era o medo de Dom Pedro? Primeiro, o exército ou a elite tirar do governo, por meio de um golpe, Dom Pedro. Então, Dom Pedro ele se retira do governo e passa esse governo para quem? Para Dom Pedro II. Aí eu sei as perguntas que vocês já querem levantar. Mas, professor, Dom Pedro tinha 5 anos. Como que o imperador vai governar com 5 anos de idade? Então, aqui não é o Game of Thrones para a gente entender aquele reizinho lá governando o novinho, né? Então, o que ocorre agora nesse momento? O Brasil, como que o imperador que vai ficar aqui no Brasil? Vamos olhar para o que está no Brasil, porque Dom Pedro já foi embora. Se foi embora, largou. Então, Dom Pedro II ele não vai governar com 5 anos, porque ele precisa estudar, precisa saber ler, escrever, entender um pouco sobre política, sociedade e latim, saber falar outras línguas. Então vamos preparar Dom Pedro, deixa ele lá estudando, deixa os melhores professores que Dom Pedro. Enquanto Dom Pedro vai se preparando, essa data vai levar de 1831 até o ano de 1840, nós temos que entender o seguinte: o que ocorre para Dom Pedro? Está isolado. E quem vai governar o Brasil? Se Dom Pedro não pode governar, alguém tem que governar o Brasil. Então, nesse período, de 1831 até 1840, o Brasil será governado um período conhecido como período regencial. É o nosso próximo capítulo. Então, são os regentes. São aqueles governantes que vão passar pelo Brasil governando até Dom Pedro se tornar de maior. Ele tem uma certa autonomia para poder governar. Aí eu sei que vocês querem perguntar lá: ué, professor, por que esses regentes não mandaram Dom Pedro embora e governaram? Aí você vai dar o governo para um brasileiro, ok. Mas a questão é, o semblante real, esse Dom Pedro não era só um Dom Pedro. Ele era da linhagem com os austríacos, com os germanos, franceses, com a linhagem lusitana, espanhol. Então você tem uma influência de um governador aqui no sul da América
Muito importante. É uma família nobreza. Nós estamos falando de uma nobreza. Não é uma nobreza brasileira, mas é uma nobreza europeia. Olha o importante de ter um rei no solo brasileiro. Então, era um menino de ouro. Deixa ele ali. Ele vai ter um poder para poder fazer as suas relações internacionais. Então, esse Dom Pedro II, ele tinha um poder, um símbolo muito forte sobre ele. Que a elite brasileira enxergava nele alguém muito poderoso que poderia dar mais poder ao Brasil. Esse Brasil que estava se criando ainda. Então, melhor que colocar um governante que ninguém conhece, é colocar um imperador que ele tem uma linhagem real que um austríacos. Ele é austríaco, ele é francês, ele tem uma linhagem portuguesa, ele tem uma linhagem espanhola. Então, a gente entende essas relações porque lembrando que a imperatriz ela era austríaca, lembrar que o rei era o imperador era português, mas a avó da outra era de um outro estado. Então, essas relações elas vão aumentando, ela vai ter esse rei vai ter importância onde? Esse imperador tem importância onde? Na Europa. Quando ele for conversar com os ingleses, eles vão entender que eles estão conversando com quem? Com o imperador. Com o imperador que nasceu na Europa, no caso nasceu no Brasil, mas o pai dele era um português. Para mim isso não faz diferença. Mas eu estou falando, para aquela época, para aquele período, isso fazia diferença. Títulos, rótulos que foram colocando no imperador. Ok, então a gente fecha. A aula não acabou não, tá, pessoal? O capítulo encerra nesse conteúdo, entendendo do início ali do 7 de setembro de 1822 até o período aqui de 7 de abril de 1831. Dom Pedro ficou nem 10 anos no governo. Vamos dizer assim. Ficou um pouquinho antes, claro, né, para decretar a independência, mas depois da independência não ficou nem 10 anos. Os motivos nós já elencamos aqui. O assassinato do jornalista Badaró, as constantes conflitos, o endividamento, a economia estava fraca, a relação com os portugueses, a preocupação de Dom Pedro com os portugueses, com Portugal. Então a gente percebe aí um desligamento de Dom Pedro I. E agora a gente entende que o nosso próximo capítulo vai falar sobre o período regencial. Quem são esses regentes? Aí não é difícil responder, né? Quem é que estava junto com Dom Pedro? Era a população pobre? Eram os comerciantes? Eram os escravizados que estavam ao lado ali de Dom Pedro? Quem era, pessoal? Difícil, né? O silêncio. Vamos lá. Lógico que a gente tá falando quem estava do lado de Dom Pedro, pessoal, é elite, tá? Nós estamos falando dos fazendeiros, dos grandes proprietários de terra. Essa elite a gente tá falando daqueles que têm muita terra. Então, vou deixar vocês aqui para responder a página 17 e 18. Como tem 6 questões aqui, amanhã eu escolho 6 alunos, 6 a 7 alunos aí para participar. Valendo ponto, tá, pessoal? Lembrando que a aula de amanhã ela vai levar em consideração as atividades. Os alunos que me enviaram as atividades, ok. Quem vai me enviar depois, a nota será reduzida, tá? A nossa maratona de história, as atividades do livro. Lembrando que isso aqui vai ser cobrado logo, logo. Então, façam a página 17 e 18. Pessoal, amanhã a nossa aula é 7h10. Sem aquelas desculpas que tá acordando cedo, tá? Vai dormir mais cedo e bota o alarme para mais cedo. Então, amanhã a gente começa corrigindo essas atividades. Faça uma navegação aqui no QR Code da página 17 e depois a gente foca aqui no capítulo 10, tá ok? Eu vou passar para o capítulo 10 quando tiver bem compreendido esse primeiro império. Pessoal, seriedade na leitura, seriedade nas atividades. Não é porque vocês estão online que a gente pode se ausentar e não prestar atenção. Claro que vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês estão do lado de lá. A minha forma de avaliar, eu entendo que eu pedi vocês para ligarem o vídeo, poucas pessoas ligaram o vídeo. E vou continuar avaliando. O recado já foi dado há mais de uma semana. Eu não vou precisar vir em todas as aulas aqui e pedir vocês para ligarem um vídeo e participar das aulas. Vocês podem ligar e podem assistir televisão, pode ficar no banheiro para fazer o que for. Eu só pedi para ligarem o vídeo nas aulas de história. É o único apontamento. Estou pedindo aqui em relação à participação, não estou vendo feedback. Ninguém está respondendo. Tudo bem.
Então, amanhã vou falar novamente. Correção da página 17, 18 e a introdução do capítulo 10, período regencial. Tá ok, pessoal? Alguma pergunta? Não. 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 Ok, deu para Eu não compreender tenho aqui um pergunta pouco, né? Deu para entender, pessoal, sobre a abdicação, o motivo que levou Dom Pedro a voltar para Portugal? Acredito que deu, né? Ok, Deu. perfeito, pessoal. Então amanhã a gente faz essa correção. Não deixem de fazer as atividades não, hein? E tá bem Ok, fácil ok. essas questões. Obrigado, pessoal. Até amanhã, então, 7h10 da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.